Boa noite, pessoal. Meu nome é Larissa e o tema de hoje é o sistema nervoso. O sistema nervoso ele representa uma rede de comunicação do organismo. Ele é formado por diversos órgãos e ele tem a função de captar as mensagens e estímulos do ambiente. Ele também interpreta e arquiva-os. Consequentemente, ele elabora respostas também, as quais podem ser dadas como movimentos, sensações ou constatações também. Ele se divide em duas partes, o sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico. Além desses elementos conjuntivos comuns, entram na formação também duas células, as células nervosas, que são os neurônios, e também as células nevróticas. Agora eu vou falar um pouco do neurônio, que é uma célula nervosa e a célula nervosa principal. Então, eu desenhei aqui para ficar mais fácil da visualização. Aqui são os dendritos, aqui a gente tem o corpo adicional, aqui tem o axônio, aqui a bainha de Merina, nessa região, aqui os lóbulos de Xavier e aqui são os terminais. Então, os neurônios ele tem a função de conduzir impulsos nervosos para a célula e é a célula mais importante do sistema nervoso. Ele também, entre um neurônio e uma célula, existe a sinapse. Na sinapse existem os neurotransmissores, que é onde mandam os sinais para o cérebro. Boa noite, meu nome é Patrícia e dando continuidade então ao sistema nervoso, eu vou falar sobre o sistema nervoso central. Bom, o cérebro ele recebe os estímulos dos órgãos sensitivos e ele é dividido em duas partes, em telencéfalo e diencéfalo. O telencéfalo ele é dividido em dois hemisférios, o hemisfério direito e o hemisfério esquerdo, que são separados pela fissura longitudinal. Dentro do telencéfalo, nós temos o corpo caloso, que fica mais ou menos nessa região aqui. E ele é uma das maiores comissuras que são constituídas por fissuras que atravessam o plano mediano e comunicam as regiões semelhantes dos hemisférios cerebrais. O telencéfalo ele pode ser subdividido ainda em lóbulos. De acordo, e cada lóbulo vai ter o nome do osso que o recobre. Então, nós teremos o lobo frontal, que fica nessa região, o lobo parietal e o lobo occipital. Além deles, nós temos o lobo temporal, que não é possível ver nesta lista. O diencéfalo, então, nesse córtex sagital, ele está localizado no plano mediano e está representado pela coloração verde. Ele é um segmento do cérebro e ele tem uma conformação globulosa. Ele é quase que totalmente recoberto pelo telencéfalo. Por isso, para obter uma visualização boa dele, é preciso realizar diferentes secções, ou então fazer a retirada do telencéfalo. Ele é subdividido em quatro porções: em tálamo, epitálamo, hipotálamo e subtálamo. O tálamo ele é uma região muito importante que serve como uma estação de retransmissão dos sinais sensitivos. O hipotálamo ele está relacionado a diversas funções, como controle da temperatura, controle emocional, regulação da fome, da sede, regulação do metabolismo e vários outros. O epitálamo ele consiste nos núcleos abenulares de suas conexões e na glândula pineal. Além dele, então, o subtálamo ele é uma região importante que controla a parte motora e também os movimentos. Se acaso ocorrer uma lesão nele, principalmente no núcleo subtálmico, ele não vai produzir a redução dos movimentos, e sim um distúrbio denominado hemibalismo. Boa noite, meu nome é Janaína e vou falar sobre a parte do tronco encefálico. O tronco encefálico ele é dividido por três porções, sendo elas o mesencéfalo, a ponte e o bulbo raquidiano. Então, o mesencéfalo ele é a parte superior do tronco encefálico e ele fica interposto ao diencéfalo, e a ponte. E ele é constituído por pedúnculos cerebrais, fossas interpendiculares
e colículos superiores e inferiores. Ele é uma estrutura muito importante, pois é por onde vão passar os estímulos que irão para o cérebro, além de ele conter diversas estruturas que vão controlar a postura e a ativação do córtex cerebral. A ponte é uma grande massa com formato ovoide que fica localizada anterior ao bulbo raquidiano e inferior ao mesencéfalo. A ponte ela é responsável pelo centro de transmissões de impulsos nervosos que são enviados para o cerebelo. Ela atua no controle de respiração, deglutição e audição. E ela também é a passagem para as fibras nervosas que ligam o cérebro à medula espinal. Já o bulbo raquidiano, ele fica situado na parte mais caudal do tronco encefálico, com um formato que aparenta um cone. O bulbo recebe as informações de diversos órgãos do corpo e controla também funções como os batimentos cardíacos, pressão sanguínea e movimentos respiratórios. Já o cerebelo é um órgão segmentar que fica situado na parte dorsalmente ao bulbo e à ponte e também na parte posterior ao cérebro, que é nessa região aqui. E por ser uma secção sagital, ele tem o formato de uma árvore e a sua função é exclusivamente motora, sendo assim o equilíbrio responsável pelo equilíbrio e pela coordenação. Boa noite, meu nome é Tamai e dando continuação então ao sistema nervoso central, a gente ainda tem a medula espinal, que ela é um cordão cilíndrico, vai estar localizado aqui no centro e vai ter a função de estabelecer uma conexão entre o corpo e o sistema nervoso. A medula espinal também age nos reflexos e ela vai proteger o corpo quando ele necessitar ter uma resposta rápida. Meu nome é Ana Paula, então dando continuidade, vou falar sobre o sistema nervoso periférico. Aqui temos o plexo braquial, então ele refere-se a uma rede dos nervos que ele começa aqui no pescoço e ele se move através dos membros superiores. Então o plexo braquial, ele está ligado aos membros superiores. Então ele cobre desde os ombros e ele vai descendo, atravessando os braços, o cotovelo e o antebraço. Temos também o nervo intercostal, esse que está localizado aqui. Eles são ramos ventrais dos nervos. Eles são localizados, eles normalmente ficam localizados entre a torácica 1 e a torácica 11 e vão ficar sempre localizados entre as costelas, vão se apresentar em pares e vai fornecer a inervação motora do tórax e do abdômen. Logo abaixo, aqui no plexo braquial, nós temos o nervo musculocutâneo, então ele é derivado dos ramos ventrais do 5º ao 7º nervo da cervical. Então ele está na C5, na C6 e na C7. Ele inerva os músculos braquial, anterior, o bíceps braquial e também o corocobraquial. Ele tem função sensitiva, passando pela face interior do cotovelo e inerva uma boa parte dele no antebraço. Então, das continuidades, temos também o plexo lombar, ele está localizado na parte posterior do músculo psoas maior. Vai estar anteriormente aos processos transversos das vértebras lombares e vai ser formado pelos ramos centrais dos 3 primeiros nervos lombares e pela maior parte do quarto lombar, ou seja, vai estar entre a L1, L2, L3 e L4. Aqui logo abaixo também temos o nervo radial, que ele é o nervo mais importante, fazendo parte do plexo braquial, então é o nervo radial, que é o mais importante. Então ele é responsável por todas as sensações sensitivas. Então ele faz a parte da sensação sensitiva da mão e da parte motora também. Temos também o nervo femoral localizado aqui. Ele se origina na região lombar da medula espinal. Vai estar geralmente entre L1 e L4, lombar 4, e vai correr através do plexo lombar a fim de fornecer inervação motora para os extensores da coxa e inervação sensitiva para partes da coxa, região inferior da perna, no caso atrás, pé e junturas do quadril e do joelho. Temos também o nervo hipogástrico, que ele é um nervo misto originado no plexo lombar e ele também vai pelo ramo abdominal. Então ele também faz parte da constituição do ramo abdominal. Ele inerva os músculos da pele do abdômen e ele também vai pelo ramo genital, que inerva a pele do púbis
escroto e os grandes lagos. Aqui temos o nervo pudendo. É um nervo misto, vai ter funções sensitivas e motoras. As fibras estão derivadas nas raízes sacrais de S2, S3 e S4. Vai passar logo abaixo do músculo piriforme, vai ter função motora e vai ser controlado pelos músculos bulbo esponjoso, isquio cavernoso, esfíncter da uretra e esfíncter externo do ânus. Temos também o nervo ulnar, citado aqui. Ele é um nervo que ele percorre as proximidades do osso da una, então ele está mais próximo à região da una, do osso da una. Então ele é o maior nervo e ele também é desprotegido do corpo humano. O que isso significa? Significa que ele não tem a proteção do músculo ou do osso. Então ele é o maior nervo que está desprotegido do corpo humano. E ele faz com que as lesões dele sejam mais comuns. Devido a ele estar mais exposto, ele não está protegido por músculos ou por ossos, as lesões dele são mais fáceis de acontecer. Aqui então o nosso nervo ciático, que é o nervo mais calibroso do corpo humano, e por esse motivo ele está muito sujeito a compressões, tanto na raiz dele, que começa aqui, nas raízes nervosas no caso, quanto o seu trajeto em direção aos membros inferiores. Ele vai ser originado a partir do plexo sacral, o lombo sacral, que é conjunto de raízes nervosas que vão formar todos os nervos dos membros inferiores. Esse plexo compreende as raízes nervosas, no caso ele vai do L2 até o S4, e suas origens se dão nas raízes nervosas de L4, L5, S1, S2 e S3. Temos também o nervo fibular comum. Esse nervo fibular comum ele é responsável pela transmissão de impulsos para os músculos do compartimento anterior da perna. Então ele é responsável por esses músculos. O dorso do pé ele recebe impulsos também sensoriais, por esses nervos. Então eles estão relacionados, com o extensor longo do hálux, que são um dos dedos do pé, o fibular terceiro e o terceiro curto do pé. Temos também o nervo safeno, que como a gente pode perceber em todos os lugares ele inerva, Aqui ele vai inervar os músculos quadríceps e sartório e vai possuir um trajeto descendente na região medial da coxa, onde ele vai se tornar nervo safeno, que no caso vai acontecer na terminação do nervo femoral. Vai passar pelo canal adutor e atingir o joelho posteriormente, inervando a região medial da perna e do pé. Ele também tem a função de ser um nervo motor e bastante sensitivo. O nervo fibular profundo, ele começa aqui. O nervo fibular comum, ele é uma das bifurcações do nervo fibular. Então aqui, observa-se que ele tem uma bifurcação. Esse é o trajeto, ele se inicia nessa bifurcação do nervo fibular comum, na extremidade proximal da fíbula, e entre o músculo fibular longo e o colo desse osso, descendo pela membrana interóssea, descendo também pela membrana interóssea. O nervo tibial, ele é o maior nervo da bifurcação, porque ele vai se transformar em nervo ciático, vai se transformar para tibial. O tibial vai ser medial e o fibular comum, que já foi falado, ele é lateral. Vai compor a fissura poplítea, que é a região posterior do joelho, e vai descer medialmente a tíbula, vai passar posteriormente ao amarelo medial e vai terminar no retináculo dos músculos flexores, onde se divide em nervo plantar lateral e medial. O nervo fibular superficial, ele é um nervo do compartimento lateral da perna, então ele está localizado na parte lateral da perna, e ele atende os músculos desse compartimento lateral, então dos membros inferiores. Ele é responsável pela transmissão dos impulsos provenientes da pele, da face anterior da perna e do dorso do pé. Então ele que é responsável, por essa transmissão dos impulsos no caso dos movimentos. Temos também o nervo subcostal, ele corre ao longo da borda inferior da 12ª costela e muitas vezes ele dá um nome de comunicação ao primeiro nervo lombar, que passa sobre o arco longo costal lateral. Então chegamos ao fim de mais um estudo anatômico sobre o sistema